A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel capítulo 3, a filiação de Davi, né? Logo no início aí você vai ver falando sobre 6 filhos de Davi que nasceram em Hebron e os nomes de suas respectivas mães. Eu não lembro de todos, mas tem 2 que são Aminon e Absalão, que nós vamos ver lá na frente. É algo muito grave que aconteceu entre os 3, né? E vai falar também sobre... Falou, irmãos, que a guerra continuou, né? Durou muito tempo entre o povo de Davi e o povo, né, descendente de Saul. E Abner era muito fiel a Isbosete, né? Que era descendente de Saul. Aí ali... o Isbosete acusou ele de estar paquerando uma das esposas de Saul. E ele falou que não aceitava aquela culpa, né? E que a palavra de Deus tinha falado que o reinado ia ficar com Davi. E falou que assim iria fazer. Aí passou mais um pro lado de Davi. Foi até Davi pedindo para que ajudasse ele, né? Queria trazer o resto de Israel pro lado de Davi. E Davi fez um acordo com ele, irmãos. Fez um acordo que ele levasse Mical. O que a gente pode aprender aí, irmãos? Nenhuma luta, por mais que Deus tenha determinado a tua vitória, nenhuma luta vem pra nossa mão fácil. Não vem não, irmãos, demora. Você enfrenta perseguição, você enfrenta ter que pedir socorro com pessoas que você nem imaginou. Você enfrenta tempo passando, você enfrenta esperar Deus, né? Determinar o fim do nosso inimigo. Então, assim, não é fácil. Você tem que saber esperar. E... quando as coisas são de Deus, irmãos, Deus já tinha determinado que Davi iria ser o rei. Só que Davi esperou o tempo de Deus. Davi teve várias oportunidades de atacar Saul, mas Davi esperou o tempo de Deus. E até quem apoiava os descendentes de Saul, por ser fiel a Saul, acabou... se rendendo, né, a Davi. Na hora certa, o que tiver que ser teu vai chegar pra tua mão. Não adianta brigar, não adianta lutar, não adianta gritar, não adianta nada. O que tem que ser teu vai chegar na tua mão, irmãos. Não se desespera. É difícil, eu também passo por isso. Quem conhece a minha história sabe, eu fiquei curada, mas fiquei com inúmeras sequelas. E eu peço a Deus todos os dias, meu Deus, me dá estrutura para suportar, porque é difícil, irmãos. Eu era uma pessoa ativa, eu trabalhava muito, eu viajava muito, eu cuidava do meu filho sozinha, da minha casa sozinha. Hoje, até para fazer um suco, igual eu tô fazendo aqui agora, ó. Até para fazer um suco é uma luta. Eu fiquei com uma fraqueza muscular muito grande. Mas eu creio que Deus vai mudar essa história. Eu creio, eu tenho fé que Deus vai mudar essa história. E é isso, irmãos, nós precisamos... saber esperar o tempo de Deus, porque vai chegar na nossa mão. O Davi falou, eu aceito a sua aliança, mas eu quero que você me traga Mical, que era a primeira esposa do Davi, filha de Saul. Ela já estava casada com outro. Saul já tinha dado ela para outro. E ele concordou que iria levar Mical. E ali, irmãos, Abner levou Mical. A Bíblia vai dizer que o marido dela foi chorando. E ele começou a falar com as tribos, falou com todos os líderes de Israel, falou com a tribo de Benjamim, e foi lá falar com Davi, contar o que o povo tinha feito, né, irmãos? Mais uma lição que a gente aprende aí, irmãos. Quando Deus quer te abençoar, até aquele que é contra você vai ficar a teu favor e vai fazer campanha a teu favor. Outrora, Abner estava a favor do descendente de Saul. Mas o descendente de Saul atacou diretamente a ele. E ele viu que Deus realmente tinha falado que Davi ia ser rei. E foi fazer campanha para Davi. E ali ele conseguiu trazer muitos a favor de Davi.
E ali, irmão, Joabe, ele não aceitava que Davi tivesse aceitado Abner. Ele achava que Abner queria trair, porque outra hora Abner estava com o descendente de Saul, né? E ele foi lá, reclamou com Davi, depois colocou o punhal em Abner, tirando a vida de Abner. Irmãos, cuidado com os julgamentos preconceituosos. Abner estava ali de coração, ele não queria mais servir ao descendente de Saul, ele queria servir a Davi, ele provou. Joabe, sem saber de nada, foi lá, ó, acabou. Não pode ser assim não, irmãos, a gente tem que saber ver os lados, ver... Não deixa a ira entrar no teu coração não deixa o julgamento, a raiva, sabe? Não deixa entrar no teu coração não, irmãos, não pode ser assim não. Às vezes você mata pessoas não com punhal, mas com palavras. Você fala coisas que agride, que destrói, que degrine a pessoa. Não deixe isso acontecer com você não, irmãos. Não é fácil viver entre nós seres humanos. Não é fácil. Entre 10 você tira um que dê para conviver. Mas os outros 9 você tem que saber levar. Você tem que saber, se afasta, evita. Mas não fica acusando, jogando pedra, atacando, fazendo fofoca. Não fica fazendo isso não, irmãos. Você destrói. Ali, sabe o que aconteceu? Davi amaldiçoou toda a família, os descendentes de Joabe. Com coisas ruins, doenças, que levam à morte. Como lepra, por exemplo. A perderem suas vidas em batalhas. Enfim, sabe? Foram coisas assim terríveis, terríveis, terríveis. Se você ler lá, vai ser terríveis. Porque Davi sabia que ele não estava sendo falso, que ele realmente estava a favor de Davi. E se o próprio Davi tinha aceitado, Joabe não tinha que ter se metido, gente. O Davi agora era o rei. Joabe não tinha que ter se metido, irmão. Então, não deixa o falso julgamento destruir tudo, não. A Bíblia vai dizer que Davi mandou todo mundo ficar de luto, todo mundo rasgar suas vestes e chorar, inclusive o próprio Joabe. E foi lá, fez o cortejo fúnebre, foi seguindo, como rei, ele foi seguindo atrás do caixão. E é isso, irmãos. Por hoje eu vou ficar por aqui. Até a próxima, um beijão, fiquem na paz do Senhor Jesus. E peguem a Bíblia para ler. Peguem a Bíblia, eu tô falando aqui, mas abre a Bíblia, lê a história de Davi. Não fica só escutando o que a gente fala, não, tá bom? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.